Gente, saiu uma notícia aqui impressionante. Você já viu morto abrindo o olho? Pois é, saiu uma notícia aqui sobre o Papa Francisco no velório. Muitas coisas macabras estão sendo anunciadas sobre o Papa Francisco nesse velório, que teve aí rituais macabros, né, satânicos, símbolos satânicos. Muitos católicos que estão assistindo aqui os vídeos estão abrindo os olhos, estão vendo, né, toda a farsa do que eles vêm mostrando aí, que há muito tempo ninguém sabia, porque não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Essa morte do Papa foi a morte com acesso a mais internet de todos os tempos, então tudo vem muito rápido, notícias, informações aí, né, de uma hora para outra já vai aparecendo. E saiu uma informação aqui, eu quero mostrar os detalhes para você. Lá tem muitos vídeos, tem muitas informações que estão sendo reveladas agora, após o sepultamento do Papa, tá? Eu quero pedir para você prestar muita atenção aqui, gente, porque o que a gente tem acompanhado nesses dias não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Quando a gente fala de morto, já vem aquele mistério, né? Muitas coisas aí assombrosas. Agora, quando fala de morte do Papa, sempre que um Papa morre, alguma coisa acontece. E agora, né, a gente tá vendo que é realmente o pior de todos aí. Acompanhe comigo esse vídeo, eu quero saber se é verdade. Será que o Papa abriu o olho mesmo, tá? Eu quero pedir para você analisar essas imagens, quero pedir para você acompanhar comigo aqui os detalhes, porque eu também quero saber a verdade. Olha só aqui comigo. Meu Deus, misericórdia! O diabo incorporou no Papa Francisco. O Papa Francisco abriu o olho. Meus amados irmãos, é isso que está viralizando nas redes sociais. Um suposto vídeo que o Papa Francisco abriu os olhos. Será, meus amados irmãos, que o diabo incorporou no Papa Francisco? Existe esta crença em cima do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele é associado ao anticristo em alguns círculos religiosos, né? Ele era um líder espiritual que se desviou do caminho correto. Essa ideia é baseada em interpretações específicas das escrituras que prevêem um líder falso que se opõe a Cristo. A explicação detalhada e a origem da ideia de João Paulo II ser um anticristo surgiu de interpretações de textos bíblicos que descrevem um líder falso e enganoso que virá antes do retorno de Jesus Cristo. Qual é o argumento, pessoal? O argumento é que acredita-se que alguns líderes religiosos, inclusive o Papa, possam se desviar do caminho correto e se tornar o anticristo. Essa ideia é baseada na crença de que a Igreja Católica não segue as escrituras corretamente ou que tem um sistema de poder que se opõe a Jesus Cristo. Isso de fato acontece. A Igreja Católica é a mãe das prostituições, é a grande Babilônia, a grande meretriz de Apocalipse capítulo 17. Ela está adornada de ouro, pedras preciosas. Ela estende um cálice, né, com o sangue dos santos. Dá para ver a Inquisição, né? Dá para ver a Inquisição católica, o que aconteceu no passado, né? A perseguição contra os santos de Jesus. Os valdenses é uma prova disso, que a Igreja Católica fez com os valdenses. Hoje o Papa estende um cálice na sua mão, né? Então a Igreja Católica de fato é a meretriz de Apocalipse capítulo 17. E agora, com a partida do Papa Francisco, muitas teorias, muitos rumores estão se espalhando nas redes sociais. E um desses rumores é que o Papa Francisco abriu o olho. E esse rumor vem, pessoal, baseado numa palavra verdadeira que está escrita em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que fala o seguinte: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Então, todos esses rumores dizendo que o Papa Francisco abriu os olhos, que ele ressuscitou, que Satanás reencarnou nele ali, incorporou nele, são rumores baseados nesse versículo, né? É os mesmos rumores que colocaram em cima do Papa
João Paulo II. Isso pode acontecer? Pode. A gente viu na novela Apocalipse ilustrando um pouco sobre o anticristo, né? O Ricardo Montana ali, ali o diabo incorporando nele e o corpo dele ali voltando à vida, né? Isso pode acontecer? Pode, só que a gente não pode afirmar se de fato é isso. A gente não pode afirmar se de fato é isso. E eu acredito que o Papa Francisco não abriu o olho, ele tá lá. Mas pode acontecer? Pode sim, baseado nesse versículo aqui, certo? Que ele vai receber uma ferida mortal e vai ser curado e toda a terra vai se maravilhar sobre ele. Agora, a besta, né? Quando a gente vê em Apocalipse 17, quem está sobre a besta, sobre o poder, é a mulher prostituta, a meretriz, a Igreja Católica, que domina esse poder. Então a besta pode retratar um homem? Pode, mas também pode retratar um poder civil, religioso e militar também, tá? Eu quero trazer aqui a fala de um pastor, certo? Ele deu praticamente um show num debate com o pastor Juliano Fraga, certo? Ele vai falar a respeito se de fato o Papa pode ser um anticristo ou um falso profeta, sim ou não. Ele vai deixar aqui para vocês. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o like, tá? Para ajudar. Inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho para não perder nenhuma publicação. Vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver o que é que esse rapaz, esse pastor falou a respeito do Papa ser o anticristo ou o falso profeta. Preste atenção, pessoal. Do ponto de vista joanino aqui, estes 7 reis e o 8º são papas, ou eles apontam para governos, para reinos, como o pastor Nicolas já deu a ideia? Uhum. Então, o pastor Nicolas tocou num ponto muito importante. A maioria das explicações das simbologias do Apocalipse não estão no próprio Apocalipse. Algumas estão, mas a maioria não está. E essas que não estão, elas sempre elas fazem citações, referências que remetem ao Antigo Testamento. E para entendermos corretamente as simbologias e o que elas significam, nós temos que retornar à origem, a cada um desses textos citados e checarmos ali no texto do Antigo Testamento do que ele fala, que ele se refere, para aprendermos as explicações dessas simbologias e aí sim retornarmos ao Apocalipse com essa explicação em mente e aplicarmos ela no Apocalipse. No caso aqui dessas 7 montanhas, 7 montes, o pastor Nicolas explicou e eu concordo com isso. Monte aquele passa a ideia de autoridade, de reino, de até assim, um estado soberano. Por quê? Se a gente for vasculhar na antiguidade, todos os grandes reinos, eles tinham capitais, e as capitais geralmente eram construídas em montes e feitas como fortalezas. Então, por exemplo, a própria cidade de Jerusalém foi construída num monte, fortificada, assim como era Nínive, Damasco e tantas outras. As capitais dos impérios geralmente eram em montes e com um modelo de fortalezas. Então, a capital do reino está diretamente associada ao reino e ao rei. E isso a gente vê muito bem em Daniel 2, Daniel capítulo 2, a visão da estátua. É muito importante ali entender o seguinte: Daniel, quando começa a explicação, ele vai dizer assim, que a cabeça de ouro és tu, ó rei, falando para Nabucodonosor. Pegando esse versículo isolado, alguém poderia pensar, se refere à pessoa de Nabucodonosor. Mas olha o que ele vai dizer logo em sequência. Agora sobre o peito e braços de prata, eles significam que depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Se é um outro reino, significa que anteriormente ele estava falando de um reino, e não só da pessoa de Nabucodonosor. Só o representante do Exatamente, era o governante naquele momento, mas ele estava falando de reis. O rei e o reino estão diretamente associados ali nas escrituras. Então, Daniel 2 e também Daniel 7
já nos vão dar essa dica de que os reis, na verdade, são reinos que hoje nós chamamos de impérios, impérios de governo humano que se levantam na história em um determinado tempo, ficam pela permissão de Deus existindo em soberania durante algum tempo e depois caem e são substituídos. É lógico que Daniel sempre vai falar do tempo dele para frente, não vai falar de profecia falando do passado, que, como eu costumo dizer, profecia que quando é escrita já se cumpriu, não é profecia, é fraude, né? Então, ele não fala dos impérios anteriores, mas se nós checarmos no próprio texto bíblico, já houve antes da época de Daniel 2 grandes impérios que dominaram o mundo. O Egito, que era a supremacia mundial na época de Moisés, do Êxodo, tudo, e posteriormente, antes dos babilônicos, surgiram os assírios. Os assírios na época de Jonas, na época de Isaías jovem, era um império que causou grande destruição, inclusive foi o responsável por destruir o Reino do Norte, Israel, Samaria, né? E depois desses nós vemos a sequência de Daniel, né? Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Depois Roma tem os 3 estados, inclusive em Apocalipse 17, é importante entender isso, né? Já vou emendar uma explicaçãozinha aqui. O texto vai, nesse mesmo capítulo, o anjo fala assim para João: vou te revelar o mistério da besta sobre o qual a mulher está sentada. E ele vai dizer assim: a besta que foi, já não é, mas há de subir do abismo e caminha para a perdição. Aqui, essa besta, ela é associada com o 4º animal de Daniel, que é Daniel 7, o Império Romano. E o texto vai nos dizer que esse Império Romano terá 3 fases na história. A besta que foi, o Império Romano da Antiguidade, já não existe mais, no século V caiu. Já não é, porque hoje está fragmentada e dividida entre os atuais países aí da Europa, da União Europeia. Mas olha o que ele vai dizer: mas há de subir do abismo e caminha para a perdição. Então a profecia já nos diz que esse Império Romano fragmentado, no tempo do fim, de alguma forma ele irá se reunificar numa roupagem moderna, se tornar uma potência mundial e será o Império do Anticristo durante a tribulação. E caminha para o fim, porque ao final dos 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus volta e irá destruir esse império. Existe também especulações não só sobre o personagem escatológico que é o Anticristo, mas também sobre o falso profeta. Nós sabemos que vai ter uma religião apóstata no período tribulacional, comandada por um líder religioso. Este sim, poderia ele ser o Papa e não o Anticristo harmonizado com o Papa, mas o falso profeta. Existe essa possibilidade? É chamada de a mãe de toda idolatria, né? E aqui, essa falsa religião mundial, ela será o seu ápice, o seu momento mais alto na história da consumação desse sistema pagão idólatra. Uma religião ecumênica, uma falsa religião mundial que se estenderá por toda a Terra. E aqui é lógico que a Bíblia não nos revela tudo, ela tem limitações, né, na quantidade que Deus quis nos revelar. Mas nós podemos fazer algumas conjecturas olhando para o cenário mundial e tentando ver até que ponto ele é conciliado com profecias. Então, por exemplo, quando se fala da besta da terra, diz que ele é um carneiro com uma cabeça só, mas com 2 chifres. E essa simbologia de cabeças e chifres em Daniel 7 vai nos mostrar que cabeças são reis ou governantes e chifres são povos ou regiões, fontes de poder desse império. Então, se é um império religioso, nós podemos entender a partir da simbologia que será um império religioso liderado por uma única pessoa, mas que será o resultado da união de 2 grandes religiões, né? E isso nos joga muita luz, né? E aí eu preciso fazer uma distinção, né? Até aqui eu falei o que a Escritura diz. Daqui para frente eu vou falar as minhas conclusões a partir do texto, né? O que eu acho que pode acontecer. Então, no meu entendimento, o falso profeta pode sim ser um papa. Eu não estou dizendo que será o próximo, pode ser um papa, de repente ainda pode surgir vários outros no decorrer da história, mas que as características de um falso líder, de uma falsa religião mundial, que quando tem aparência como de um carneirinho, né, manso, dócil, mas que quando fala é o próprio dragão falando, é o próprio Satanás falando, né? Isso encaixa muito bem.
E perceba que ele, de alguma forma, o falso profeta unirá duas grandes religiões para formar essa falsa religião mundial. E hoje, quais são as duas principais religiões mundiais? Catolicismo romano e Islã. Então, eu acredito, acho muito provável de que em algum momento da história surgirá um papa árabe, e esse papa ele irá de alguma forma tentar fazer algum tipo de fusão ecumênica entre catolicismo romano e islamismo. E essa religião resultante dessa fusão pode vir a ser a falsa religião do período tribulacional.